O livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 1, revelação de Jesus Cristo, que Deus deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Ele enviou o seu anjo para anunciar a seu servo João, que atestou tudo quanto viu da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Bem-aventurados os que leem e também os que ouvem essas palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. A chave desse livro de Apocalipse se encontra exatamente no versículo inicial da carta. Revelação de Jesus Cristo. O seu propósito principal é revelar a pessoa de Jesus Cristo como o Redentor do mundo e revelar a Jesus Cristo como vencedor sobre toda forma do mal. O livro de Apocalipse nos ajuda a olhar a história passada escrita por Jesus e nos ajuda a antever aquilo que ele vai escrever e fechar na história quando de sua volta. O livro de Apocalipse traz pelo menos 10 advertências e especificamente 7 para 7 igrejas que têm uma história construída por Deus. Toda a comunidade da fé e toda a igreja é agente da ação de Deus na história. É paciente da ação de Deus na história. Deus tem uma história única e que tem escrito na vida da comunicação e missão cristã desde que ela começou. Muitas coisas que talvez os seus fundadores pensavam e sonhavam, e outras coisas que Deus foi revelando no caminho, ampliando a visão da missão, a visão do discipulado de tornar Jesus conhecido e fazer discípulos em todas as nações. E se você olhar a história da comunicação e missão cristã, você vai ver uma história de muitos acertos. Você vai ver uma história também de erros, de discernimentos que talvez não foram os melhores. Mas nós só podemos olhar isso quando olhamos a história mais à frente. E olhar para o passado e perceber que poderíamos talvez ter tomado decisões diferentes. Mas mesmo assim, em toda a sua história, Deus jamais se ausentou da sua igreja. Jesus não se ausentou de nenhuma igreja que viveu o seu momento de melhor e de maior consagração. E Jesus não abandonou a sua igreja quando viveu muito afastada dele numa vida de carnalidade e que transformou a mensagem do evangelho numa religião, vivendo características de religiosidade, de instituição, e que até construiu uma tradição que preservou a verdade, mas que não guardou a mensagem da verdade e quis guardar apenas aquilo que construiu como instituição. Isso é verdade hoje. Nas igrejas tradicionais, nas igrejas que vieram frutos do movimento da Reforma, e tivemos o ano passado comemorando 500 anos de Reforma, da ação do Espírito Santo de Deus, da até então Igreja Católica Romana, sensibilizando os reformadores, como Lutero, como Calvino, como John Wesley, para que lembrassem que a salvação era pela fé, e pela fé em Jesus Cristo. Desde o início dessa história, até o dia de hoje, esta igreja tem construído uma tradição. E nós vimos e vemos ainda hoje,
Igrejas que têm preservado a sua tradição, que têm preservado a sua história, mas que abandonaram a verdade do Evangelho, não por reconhecer que ela não é a verdade, mas por desobediência, por esfriamento espiritual, por abandono das coisas simples e singelas do Evangelho que podiam nutrir a espiritualidade desta igreja. E a revelação que Jesus Cristo dá a João nos ajuda a aspirar, a desejar que o avivamento aconteça na vida das igrejas. E aqui nós vamos fixar um pouquinho nessa breve mensagem sobre a realidade da igreja de Éfeso. Apocalipse capítulo 2. Escreve ao anjo da igreja em Éfeso: assim diz aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Primeiro, eu conheço as tuas obras, eu conheço o teu trabalho, eu conheço a tua perseverança, sei que não suportas os maus e que puseste à prova os que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriste que são mentirosos. Tens perseverado e sofreste por causa do meu nome, e não te desanimaste. Porém eu tenho contra ti o fato de que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta às obras que praticavas no início. E se não te arrependeres, logo virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Mas tem ao teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: ao que vencer, eu lhe darei de comer da árvore da vida que está no paraíso. Irmãos, essa revelação recebida por João, ela acontece 40 anos depois da fundação da igreja de Éfeso. Éfeso tem uma história de fidelidade a Deus. Éfeso tem uma história de acolhimento à mensagem apostólica. Paulo visitou Éfeso pelo menos por 3 vezes. Numa delas, diz as tradições, que ele ficou inclusive prisioneiro. E prisioneiro em Éfeso escreveu algumas cartas. Ele escreveu e recomendou à igreja de Éfeso que permanecessem seguidores de Jesus Cristo e da mensagem apostólica. Ele ficou 3 anos na sua segunda visita a Éfeso, especificamente andando ali com Áquila, com Priscila e também com Apolo, que ele conheceu e está registrado lá em Atos capítulo 18, que era temente a Deus, que era conhecedor das Escrituras Sagradas e que ajudou a igreja de Éfeso a entender o coração, a mensagem do Evangelho de Jesus. A igreja de Éfeso tem uma história de fidelidade a Deus e de acolhimento da palavra do Senhor. Mas essa exortação que vem através de João, ela acontece 40 anos. É possível você viver uma geração e viver numa geração um momento de avivamento, de entrega profunda a Deus. E ainda na mesma geração, você perceber que aonde se instalou uma obra poderosa do Espírito Santo, se esvaziar ainda na mesma geração. Se você conhecer a história dos avivamentos, é por isso que os avivamentos eles não perduram nas suas consequências e nos seus resultados. Se você vai conhecer o avivamento que houve na Nova Inglaterra, você hoje não encontra resquícios desse avivamento. Se você hoje visitar as regiões onde houve o avivamento através de John Wesley no Reino Unido, aonde a igreja foi revestida de consciência de pecado,
onde a igreja foi revestida de uma consciência, de uma necessidade de confissão, de buscar a Deus, de depender de Deus. O momento em que o Espírito Santo desalojou as classes sociais presentes na igreja e inundou o coração com misericórdia, com compaixão, com socorro, com os pobres de Londres. Um avivamento que trouxe transformação numa nação e não somente na comunidade cristã, porque todo avivamento que é de Deus, ela não repercute apenas na igreja, ela não repercute apenas na comunidade da fé, mas a comunidade da fé é instrumento de testemunho, de presença na sociedade, de transformação. Quando há avivamento, Deus trabalha com o seu povo, aleluia. Quando há avivamento, Deus usa o seu povo na cidade onde ela está, dando testemunho da sua fé, louvado seja o nome do Senhor. Mas você vai, visita o Reino Unido, e você vê igrejas fechadas, templos fechados, onde trabalhos de serviço aos pobres foram intensos no período de avivamento, e eles se esvaziaram. Você vai na rua Azusa, onde houve um avivamento profundo, pentecostal, e você não vê resquícios do avivamento que aconteceu. Você conhece a obra que Deus fez através de Jonathan Edwards? Mais de 500 mil convertidos a Jesus Cristo, com as suas pregações, um avivalista. E quase nenhuma consequência e resultado hoje daquele momento ser afeto. Eu tive a oportunidade de conhecer já numa terceira fase do avivamento da Coreia, que começa no início do século XIX, ou melhor, no início do século XX. A D2000, um movimento que fomos com mais de 450 líderes, conhecer aquilo que Deus estava fazendo na igreja da Coreia. Avivamento que começa com a mesma característica de todos os outros avivamentos da história, com gente buscando a Deus em oração. Essa sempre foi uma característica de qualquer avivamento da história. Tinha gente buscando a Deus em oração. E o avivamento começa na Coreia através de mulheres que se tornaram intercessoras para que Deus derramasse do seu espírito de uma maneira diferenciada e que pudesse mover aquela nação de volta ao coração de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E nós visitamos igrejas lá com 10 mil pessoas, igrejas com 20 mil pessoas, e vi 1 milhão de pessoas depois reunidas em ginásios, em estádios, em aeroportos. Você visitava e via ali uma reunião de adolescentes. Imagine só, reunião de adolescentes de 4, 5, 6 horas de oração. Você via ônibus parados para que as igrejas pudessem pegar simbolicamente os membros da igreja, levando esses líderes às montanhas para orar e para buscar a Deus. Ninguém pode controlar a ação do Espírito Santo de Deus, que sopra e vem de onde a gente não sabe e vai para onde a gente não sabe. Nós não temos o controle de avivamento algum. Historiadores, teólogos, estudiosos da igreja querem controlar a ação de Deus nos avivamentos, conseguem descobrir algumas características, como aconteceu também em Éfeso. Cidade de Éfeso com mais de 500 mil pessoas. A igreja de Éfeso foi perseguida, a igreja de Éfeso foi espalhada depois de um momento de avivamento. A igreja de Éfeso viveu situações de humilhação diante de nações que não adoravam a Deus. Porque também nos momentos de avivamento, Deus traz misericórdia, perdão, arrependimento para a igreja, mas também traz juízo, traz disciplina para a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja de Éfeso tinha uma liderança fantástica.
Áquila, Priscila, depois Apolo conduzindo, depois Timóteo que ficou ali para solidificar o trabalho que estava sendo ali implantado. Eram pessoas absolutamente sérias e consagradas a Deus. Mas também parte da liderança de Éfeso abandonou o cultivo da unidade. Pastor Abílio, que tem trazido essa mensagem de unidade para o Brasil e para fora do Brasil. A igreja de Éfeso começou a sair e perder o seu caminho, porque não queriam mais preservar a unidade que existe entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Capítulo 4 de Efésios. Há um só Deus, uma só fé, um só batismo. Deus é Pai de todos, age por meio de todos e está em todos. Louvado seja o nome do Senhor. E aonde começou a dividir? Na liderança. Pastores, líderes, são muitas vezes os primeiros obstáculos para o avivamento na igreja. Porque muitas vezes pastores, em vez de cuidar do rebanho do Senhor, se tornam lobos e tiram as pessoas do caminho, porque transformam o projeto que é de Deus em seus projetos pessoais, e que Deus tenha misericórdia na nossa nação. Você vai conhecendo, só em São Paulo, ano passado, 15 novas igrejas. Nesse último mês foram inauguradas mais 3 igrejas. Igrejas que não nascem, são inauguradas. É um projeto imobiliário. Ora, como é que uma igreja nasce sem evangelizar, sem gerar filhos na fé, e já nasce com um monte de gente no auditório? Pastores que começam as suas igrejas porque não conseguem caminhar no mútuo conselho, no colegiado, em submissão ao outro. E acham que Deus banca do seu projeto pessoal. Pastores que não resolveram os seus problemas das igrejas que saíram, começam outras igrejas. E vão pescar, numa linguagem antiga, nos aquários dos lados. E querem falar sobre unidade. E querem falar sobre o coração da verdade do Evangelho. O que é o avivamento? Se você quiser anotar aí. O avivamento é quando o Espírito Santo de Deus vem, renova, reaviva e desperta a igreja que está abatida, que está corrompida pelo pecado. Dr. Martin Lloyd-Jones diz que é uma experiência na vida da igreja quando o Espírito Santo realiza uma obra incomum, que nós não estamos acostumados. Deus age do jeito que Ele quer, como Ele quer. Isso começou bem, fazer isso, trazer glória para o seu nome. A igreja de Éfeso começou bem. Versículo 2. Eu conheço as tuas obras. Eu conheço o teu trabalho. Eu conheço a tua perseverança. Sei que não suportas os maus e que puseste à prova os que se dizem apóstolos. Ora, os maus seguiam os conceitos e os conselhos dos chamados nicolaítas. Quem eram os nicolaítas? Discípulos de Nicolau. Eram aquelas pessoas que dispensaram Deus. Nós não precisamos de Deus na religião. Nós não precisamos de Deus na igreja. E se nós não precisamos de Deus na igreja, não precisamos temer a Deus, nós somos livres para cultuar cultos pagãos. Nós somos livres para dar lugar a uma sexualidade mal desenvolvida. Nós estamos livres para buscar os nossos próprios interesses e os nossos projetos pessoais. Vocês não estão seguindo os nicolaítas. Vocês não estão seguindo deuses pagãos. Vocês têm perseverado no Evangelho. Vocês têm sofrido por causa do nome de Deus. É uma igreja que sofria perseguição, de tão identificada com Jesus. Vocês não desanimaram diante da perseguição. Eu, porém, tenho contra ti que vocês abandonaram
o primeiro amor. Anote aí. Não adianta preservarmos a verdade do Evangelho sem a presença do amor incondicional de Deus em nossos corações. Tem gente que guarda a verdade, mas que não ama mais a Deus. Tem gente que preserva a verdade, que anda na cartilha, que anda de maneira farisaica, mas que não amam mais a Deus, que não amam mais ao próximo. E por não amarem a Deus e ao próximo, não estão cuidando de si mesmos, não estão amando a si mesmos, não estão cuidando da sua fé, não estão cultivando a intimidade com Deus na fé. Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Ora, amar a Deus em primeiro lugar significa que nós vamos abandonar todos os falsos deuses que se instalam no nosso caminho. O problema é que nós não queremos abandonar os nossos ídolos. E quando nós não buscamos a Deus, quando nós não queremos nos afastar do pecado, nós impedimos de maneira prática o avivamento de se instalar. É por isso que pessoas no secreto começam a buscar a Deus. É por isso que pessoas em reuniões escondidas começam a clamar a Deus, como foram as mulheres que foram reverenciadas na Coreia. Olha a degradação do teu povo. Todo mundo fala que quer avivamento, mas nós não queremos avivamento. Porque se Deus fizer a obra de quebrantamento no nosso coração, nós vamos ter que abandonar os nossos pecados de estimação. Ah, Senhor, eu quero avivamento, mas eu não quero sair da situação de adultério que eu estou. Ah, Senhor, eu quero avivamento, mas eu vou continuar administrando as minhas finanças de uma maneira que não te agrada. Ah, Senhor, eu quero um avivamento aqui, mas eu não quero honrar os meus pais. Ah, Senhor, eu quero me consagrar a Ti, mas eu estou abandonando a minha esposa, eu estou rompendo o meu casamento. Ah, Senhor, eu quero avivamento, mas eu quero continuar não falando toda a verdade. Porque se nós queremos avivamento, o Espírito Santo vai soprar no nosso coração e nós vamos cair quebrantados. Arrependimento produzido pelo Espírito Santo com um desejo profundo de buscarmos a santificação, sem a qual nós não veremos a Deus. E tem gente que está na igreja, que está na comunidade, que é membro da comunidade, mas não tem visto a Deus, porque não busca uma vida de santidade, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Eu conheço as tuas obras, conheço a perseverança de vocês, eu sei que vocês têm sofrido pelo meu nome, eu sei que vocês não desanimaram, mas nós precisamos dessa visitação diferenciada do Espírito de Deus, que nos leve ao arrependimento. João diz: lembra-te, pois, de onde caíste. Aonde foi que isso aconteceu? Aonde que nós começamos a nos distanciar daquilo que Deus planejou para nós, para andarmos na verdade, para andarmos em amor na verdade? Nós precisamos nos arrepender, é a segunda exortação, versículo 5. E nós precisamos voltar às obras que praticávamos no início. Ora, que obras eram essas? Buscávamos a glória de Deus. A glória de Deus. Tudo que nós fazíamos, nós queríamos fazer para Deus em primeiro lugar. Nós meditávamos na palavra, nós tínhamos amor pela palavra. Irmãos, eu quero abrir meu coração a vocês. E o que eu vou falar aqui não é nenhuma novidade. Eu não morri ainda, eu vivo a minha geração. Enquanto pessoas às vezes falam assim: vocês dinossauros da música. Não, o dinossauro está morto, eu estou vivo. Eu faço parte da sua geração.
eu vivenciei isso. Uma geração de pessoas que buscavam conhecer a palavra de Deus. Hoje as pessoas nem leem a palavra de Deus. Eu viajo todo final de semana com literatura cristã, e a Karen, minha filha, sabe. Minha filha fala assim: pai, vai em tal lugar, tem um outlet lá, tem um livro maravilhoso de educação de pais, tem um livro, olha, de adoração, tem um livro sobre princípios de liderança. Pai, isso vai ser útil para o senhor oferecer nas comunidades, as pessoas precisam ouvir aquilo. As pessoas não leem a Bíblia e não leem nem literatura cristã, não estão nem aí. Não estão nem aí. E a Carla sabe quantas noites de choro, de voltar para o lugar e perguntar para Deus: por que eu fui até aquela cidade para falar alguma coisa que eles não querem ouvir, que eles não desejam mais ouvir? Vou lá para falar para líderes de adoração, ministros de adoração, para investir, para mentorear jovens que vão servir a Deus na adoração. Eles não estão nem aí, eles querem performance, eles querem show. E a gente volta com o coração apertado de ver as pessoas tomando 10, tirando 10 da performance, mas não entenderam o que é cultuar, o que é adorar a Deus. De ver igrejas onde eu vou visitar daqui a um mês, irmãos, eu recebo um telefonema e a pessoa me diz assim: o senhor, irmão, conhece a nossa comunidade? Eu falei: o irmão sabe alguma coisa da minha história? Não foi recomendado para que o irmão estivesse falando no aniversário da nossa igreja. Pois não, o irmão conhece a nossa comunidade. Somos uma das igrejas mais tradicionais da nossa denominação. É mesmo, irmão? Eu vou estar com a Confraria das Artes aí e tal. Tem mais uma coisa, irmão Nelson. Na nossa comunidade nós não levantamos as mãos. Eu falei: Senhor, tem misericórdia. As pessoas estão guardando a tradição, estão guardando a religião. O cara foi me intimidar antes de eu visitar a igreja para levar uma palavra. Eu falei: irmão, fica tranquilo, fique em paz, o irmão provavelmente não me conhece. Fique tranquilo, mas se os seus filhos quiserem levantar a mão, tudo bem lá, não tem nenhum problema. Porque se o irmão não quiser que seus filhos levantem a mão, que seus irmãos usem bateria na igreja, daqui a pouquinho o irmão não vai ter o seu filho na comunidade da fé. As pessoas querem preservar as tradições, pastor Abílio. E a igreja que tem a palavra de Deus como fundamento da sua tradição, ela tem que estar a serviço da tradição, e não o contrário. Ninguém quer mais ler, ninguém quer saber como vai se relacionar com a esposa, com seus filhos, ninguém quer saber como vai administrar suas finanças, ninguém quer saber como vai se tornar um discípulo melhor, ninguém quer saber como vai usar a sua vida para a glória de Deus. E aí você vê o sopro do Espírito diferenciado que aconteceu aqui no Brasil, no início dos anos 70, aconteceu. Nós não nos demos conta, ou talvez nos demos conta hoje. Quando conseguimos andar juntos nos encontros, pastor Abílio. Não tínhamos perdido homens de Deus, mulheres de Deus, que nem estão na comunidade hoje, tão machucados que foram, e que serviram tanto à igreja. Mas eu vi, os 2 estádios lá na Coreia, em Seul, cheios, a nação, os presidentes, governadores, dedicando 25 mil jovens para a obra missionária. 25 mil jovens que estiveram aí em Maringá em 2 encontros chamados Vocatio, num ano, 1.100 jovens, no outro ano 1.400 jovens, e aqueles jovens perguntando para os pastores: nós estamos aqui, queremos consagrar nossa vida a Deus, diga-nos o que nós temos que fazer. Nos ajudem, o que nós temos que fazer para servir a Deus com as nossas profissões. Porque quando Deus soprou, as pessoas perguntavam: Senhor, o que é o melhor para o Senhor com a minha vida?
A minha vida está a serviço do Senhor e do teu evangelho. Faça o que o Senhor quiser de mim. O Senhor vai me fazer um médico, eu quero viver para a tua glória. O Senhor quer me fazer um engenheiro, eu quero viver para a tua glória. O Senhor quer me fazer uma empregada, eu quero viver para a tua glória. O Senhor quer me fazer um engraxate, eu quero viver para a tua glória. Eu quero ser discípulo teu. Agora, como desejar o avivamento de Deus? Se o avivamento de Deus vai nos levar a sermos apegados à palavra. Segundo, que o avivamento vai nos levar a termos uma vida de oração. Se o avivamento vai fazer com que nós nos abandonemos os nossos pecados. Se o avivamento que Deus quer fazer vai iluminar essa nossa nação. E eu tenho a convicção de que nós estamos sofrendo nesse país, já como juízo de Deus, porque a igreja do Senhor Jesus não tem dado um testemunho de santidade na nossa nação. Queremos integridade dos líderes da nação, dos governantes, dos políticos, mas nós não queremos ser pessoas íntegras. Queremos que eles parem de se corromper, mas nós não queremos abandonar a nossa corrupção caseira. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te. A mesma mensagem de João, Mateus, Marcos. O reino de Deus está, é chegado o reino de Deus. Arrepende-te e crê no evangelho. A mensagem não mudou. Eu e você precisamos nos arrepender todos os dias. Porque se nós nos arrependermos, a nossa vida não será a mesma. A nossa semana não será a mesma. O mês que vem não será o mesmo. A comunicação e missão cristã vai se reunir, vai olhar e perguntar o tempo todo: Senhor, o que é importante para o teu reino? Nós não queremos ficar bem na ficha no meio dos evangélicos, dos protestantes da cidade. Nós queremos honrar a tua vontade. Nós não queremos ser mais uma opção de comunidades. Ah, você não está bem lá na Igreja Batista? Vem aqui para a comunicação e missão cristã. Aqui sim, ó, o Espírito de Deus, ó. Para com isso. Orgulho, soberba. E você provavelmente não olha a sua vida, a sua carência e os seus pecados. Porque aqui é uma comunidade igual às outras, com seres humanos falíveis, que acertam e que erram. Mas que estamos todos aqui debaixo da graça de Deus e com a presença de Jesus aqui. Jesus está no meio do seu povo. Jesus está entre os 7 candelabros. Jesus está na sua igreja. É isso que ele diz. Eu estou no meio das 7 igrejas. Não pense que eu não estou vendo, eu estou aqui no nosso meio. E eu sei a hora de soprar com o meu Espírito Santo. E nós, protestantes, líderes, pastores, não vamos controlar nunca a ação do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus pode fazer o que Ele quiser, de maneiras diferentes, em todos os lugares, para trazer glória e honra para o nome de Jesus Cristo. Comunicação e missão cristã pode ir muito mais além. Aqui nessa cidade. E olhar essa cidade com compaixão. É uma cidade que recebe tanta gente todo ano. Pessoas que estão deprimidas, tristes, solitárias, sem esperança, condenados à morte, dependentes com todo tipo de dependência química, que tem uma busca existencial de conhecer esse Deus que pode saciar essa busca com a sua água. Aleluia. Se não te arrependeres, eu logo virei contra ti e tirarei o teu candelabro do lugar. E aqui vai a confissão de um pastor. Essa mensagem está sendo gravada. O pastor Abílio esteve em conferências missionárias da igreja onde pude pastorear 14 anos.
Pastor Abílio, dávamos 45% do orçamento da igreja para missões. Um conselho missionário maravilhoso. Ministérios locais, missões urbanas, transculturais. Pecado na liderança que não foi tratado. Divisão, uma comunidade que chegou a ter 800 pessoas, hoje tem no máximo umas 40 pessoas. E a dor no coração de ter vivido isso, mas eu aprendi isso. Que uma obra que começa bem, Deus pode intervir, colocar a mão e falar: pare. Porque vocês não cuidaram dos seus corações, vocês não se perdoaram, vocês não confessaram os seus pecados, vocês não trataram os seus pecados, vocês desistiram de caminhar juntos e preservar a unidade da fé. E veio a tristeza e a desgraça. Vocês têm a favor de vocês que vocês odeiam também as obras dos nicolaítas. Eu não estou vendo o povo da comunicação e missão cristã nas festas pagãs, as quais eu também odeio. Mas o problema é que vocês deixaram o primeiro amor. O problema é que nós deixamos o primeiro amor. O problema é que nós deixamos de amar a Deus em primeiro lugar. Em rendição, em submissão, em aceitação do seu senhorio. Talvez nem todos vão se apresentar nas reuniões de oração. Eu tenho vindo aqui uma vez por cada 2 meses, quando eu tenho conseguido vir. Eu não vejo fila de gente aqui na reunião de oração. Eu vejo um bom grupo. Mas o avivamento vai começar nessas reuniões, que podem ser nas casas, mas que abrimos esse espaço para que possa acontecer entre nós. Mas como desejar avivamento se nós não queremos mais orar? Como desejar avivamento se nós não queremos abandonar os nossos pecados? Como viver um avivamento se nós continuamos cultuando falsos ídolos na nossa vida? Como desejar avivamento se nós não temos mais amado a palavra de Deus, sequer meditado nela, sequer conhecido o que ela diz? Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.